Ok, pessoal? Tudo bem? Voltamos para prosseguir o nosso conteúdo ainda dentro de números fracionários, que é o que nós estamos estudando agora. Então, observe comigo aqui, ó. Essa primeira parte aqui, ó. Eu peguei do nosso círculo de fração o inteiro, ok? Então, se você observar aqui, ó, ele não está dividido em nenhuma parte. Inteiro. Então, inteiro. Agora eu vou observar o mesmo inteiro, ó. Mesmo inteiro, só que dividido em duas partes iguais. Lembre-se que fração é dividida em partes iguais. Então, essas duas partes, ó, são totalmente iguais, como nós já vimos no nosso primeiro vídeo. Então, se eu colocar aqui, eu tenho um inteiro dividido em duas partes iguais. Eu vou deixar esse espaço aqui só para você observar. Então, olha só. Nesse caso, vamos escrevendo aqui para o nosso raciocínio. Eu tenho o seguinte, ó. Aqui eu tenho a representação de um inteiro, ok? Ali no outro exemplo, eu tenho o meu inteiro foi dividido em duas partes iguais e eu estou considerando as duas partes. Quando eu juntar as duas partes, ó, eu volto no... Observe o seguinte, ó. Quando eu pegar um inteiro e sobrepor nas duas partes divididas ou vice-versa, eles têm o mesmo tamanho. Aí eu tenho uma curiosidade. Eu digo que a fração, que esse um inteiro, né? Ele é equivalente à fração 2/2. Aí você vai falar, mas professora, o que é equivalente? Equivalente é uma palavra que vem do latim, certo? E o que ela vai significar? Que ambos terão o mesmo valor, mesmo tamanho, mesma medida. Então, quando eu observo aqui, ó, quando eu falo que um inteiro é equivalente a 2/2, ó, eles têm o mesmo tamanho, ó. Mesmo tamanho, mesmo valor. Então, equivalência significa mesmo tamanho ou valor iguais. Então, como que eu represento? Tem um sinal que representa equivalência? Tem. Toda vez que você ver essa setinha aqui, ó, é o sinal de equivalência. Então, observa. Então, professora, eu posso dizer que aqui, nesse caso... Opa, veio várias setas aqui. Estão meio juntinhas. Vamos lá. O 1 inteiro é equivalente à fração 2/2? Sim. Vamos ver outros exemplos? Vamos. Porque também é uma outra forma de escrever equivalência. Então, deixa aqui a setinha só para representar a equivalência. Agora, pensa comigo o seguinte, ó. Vamos lá, vamos fazer vários exemplos agora. Aqui eu tenho o meu 1 inteiro, correto? Tudo parte dele. Aqui eu tenho um inteiro dividido em duas partes iguais. Olha lá, mesmo tamanho. Então eu digo que esse 1 inteiro é equivalente a 2/2, que é o mesmo exemplo que nós usamos no círculo, ali nos círculos. Agora, observe o seguinte, deixa o inteiro quietinho aqui e observe só uma parte desse meio, certo? Aqui, ó, o inteiro, vamos voltar aqui, ele foi dividido em duas partes. Duas partes compôs o inteiro. Eu vou pegar esse inteiro e vou dividir ele agora em 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. Se eu fizer a junção aqui, ó, você vai ver que é a mesma representação do inteiro. O inteiro, ele dividido em duas partes iguais e ele dividido em 4 partes iguais. Dessa parte aqui, gente, ó, se eu olhar, separar aqui um pouquinho, metade só, e comparar ao inteiro dividido em 4 partes, eu observo o seguinte, que para representar metade desse inteiro,
Se eu trabalhar com a família dos quartos, que foi a primeira aula que nós vimos, quando o inteiro é dividido em 4 partes, eu tenho a família dos quartos. Se eu estou trabalhando com ele, olha o que eu consigo escrever. A fração 1/2, é equivalente à fração o quê? Quem é o denominador aqui? 4, porque eu dividi o meu inteiro em 4 partes, certo? Estou considerando 2 partes. Eu digo que a fração 1/2 e a fração 2/4 são equivalentes. Sim, mas eu preciso sempre colocar uma setinha? Não. Há uma outra forma de eu representar frações equivalentes. Eu posso dizer assim, ó. Sinal de um tio, que a gente fala na matemática, né? Equivalentes. Também posso representar assim. Então, eu digo que a fração 1/2 é equivalente à fração 2/4. Bom, mas professor, e se eu quisesse fazer assim? Fração 1/2, que é a primeira fração aqui, ó, o mesmo exemplo, tá? Só vou mostrar aqui. E a fração 2/4. Se eu quiser colocar assim no meu caderno e fazer a setinha, ao invés de colocar o tiozinho, tá errado? Não está errado. Você também está representando a forma de equivalência. O que eu quero que você grave na cabeça é que equivalência são iguais, mesmo tamanho. Por isso que eu vou juntando os inteiros para mostrar para vocês que ambos têm o mesmo tamanho. Consequentemente, se falar em valor, o mesmo valor. Agora eu vou pegar outro exemplo aqui, tá? Enquanto você vai analisando as imagens que nós temos. Olha, pessoal, vamos ver mais um exemplo aqui, ó. O nosso inteiro, ok? O inteiro, ó, ele foi dividido agora em 3 partes iguais. Tudo bem até aí? Tudo bem. O inteiro é dividido em 3 partes iguais. Eu vou pegar esse mesmo inteiro e vou dividir ele. Agora, olha só. Vamos fazer a composição aqui. 2 partes iguais, 3 partes iguais, 4 partes iguais, 5 partes iguais, 6 partes iguais. Uau! O meu inteiro foi dividido. Aqui ele não foi dividido inteiro, aqui ele foi dividido em 3 partes iguais e aqui ele foi dividido em, vou tentar puxar tudo de uma vez aqui, em 6 partes iguais. Nossa, que legal! Dessas 6 partes, observa aqui, ó, do ladinho comigo. Eu vou pegar uma parte da divisão de 3, então eu tenho 1/3, certo? Vamos ver quantas partes do sexto eu preciso para compor o terço, ó. Uma parte, 2 partes. Então, a fração 1/3, ela é equivalente a que fração? 2/6. Vamos representar escrevendo? Vamos lá. Então, eu posso dizer assim, ó. Aqui é a fração 1/3. A primeira representação. Beleza? 1/3. E aqui embaixo? 2/6. São equivalentes? São equivalentes. Ah, então eu posso fazer assim também, professora? Pode. Mas eu quero que você observe um outro segredo. Deixa eu só pegar mais um pedaço de papel aqui. Observe o seguinte. O que você consegue aqui, nesse caso, observar do 1/3 para o 2/6. O que está acontecendo? Que na verdade não fico só nesse exemplo. Volta aqui no meio, ó. 1/2 para 2/4. Olha aqui. Um inteiro em forma de fração 1/1 para 2/2. Tem uma regrinha matematicamente. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Vamos juntar os papéis. Eu tenho a fração 1/3, correto? E eu disse que é equivalente à fração 2/6.
Aqui acontece alguma coisa na matemática e vamos descobrir agora. Deixa eu trocar as cores aqui, que eu gosto de cores. Observe. Eu tinha 1, vou juntar aqui. Eu tinha 1 e apareceu 2. Eu tinha 3 e apareceu 6. Se está aumentando, obviamente, né, que eu estou dobrando ou multiplicando. Dobrando, triplicando, depende. Agora, se eu tenho 1 e apareceu 2, a ideia é que você está multiplicando. Sempre que aumenta, você multiplica. Por que eu multiplico 1 que produz 2? Ué, 2, professora. Mas fração são partes iguais. O que eu faço no numerador, eu tenho que fazer no denominador. Então, quando eu multiplicar 3 por 2, produz 6? Produz 6. Então, sempre, toda vez, agora eu vou voltar aqui, ó. Toda vez, professora, que eu for determinar se uma fração é equivalente a outra, eu tenho que ficar fazendo desenhos? Não. Nós vamos descobrir através do quê? Da multiplicação. Pode ser através de uma divisão? Sim. Aí qual é o nome que nós vamos usar? Simplificação, que é o que vocês já veem desde o quarto, quinto ano. Então, toda vez que eu simplifico uma fração, eu também estou determinando outra equivalente? Sim. Quando eu multiplico, eu determino uma fração equivalente. Quando eu divido, eu também determino uma fração equivalente. E por quem que é a multiplicação? Pode ser por 2, por 3, por 4, só não pode ser por 1, por quê? Olha a fração aqui, ó, 2 meios. Se você multiplicar ela mesmo por 1, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, vai dar a própria fração 2 meios. Então eu sempre começo do 2 em diante, tá? Então isso é a ideia de frações equivalentes, mas o que eu quero que fique nessa explicação na sua mente? Equivalente. Valor igual, ou são iguais em seu valor, iguais no seu tamanho, tem o mesmo tamanho e tem o mesmo valor. E aqui nós mostramos através do nosso material, ok? Beijão para vocês, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.